E a gente vai seguir falando sobre as contas públicas aqui na programação do CNN Money, porque com a economia brasileira sob pressão fiscal e as eleições de 2026 já no horizonte, os desafios para o próximo governo, é claro que se acumulam. Temos aí na pauta discussões sobre o fim da escala 6x1, o fim da chamada taxa das blusinhas, o futuro dos incentivos fiscais concedidos à Zona Franca de Manaus. São assuntos que vão permear o próximo presidente. Pode ser o mesmo ou um novo que se eleja e assuma a cadeira no dia 1º do ano que vem. E a respeito desse cenário macroeconômico, a gente tem o prazer de receber aqui nos estúdios da CNN, do CNN Money, o Alexandre Ostrowiecki, que é presidente do Conselho de Administração da Multilaser. Alexandre, obrigado pela participação aqui, seja bem-vindo. Prazer, boa tarde, Estevão, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo aí na CNN. Alexandre, a gente sabe que vocês são uma empresa gigantesca, mas que traz também, tem os seus produtos que são muito ligados ao consumo, mas com toda certeza são impactados também de alguma forma, seja pela essa alta taxa de juros, pelo cenário de endividamento das famílias. Como que vocês têm visto uma alternativa para continuar crescendo, visto que os números continuam positivos? Não, o juro ele é uma camisa de força que acaba sufocando toda a economia, especialmente o setor produtivo. Então, nós, Multilaser, já como uma empresa listada, uma empresa de 5 bilhões de faturamento, com mais de 5 mil funcionários, também impacta, especialmente na nossa área de varejo. O varejo é muito suscetível a altas de juros, então a gente vê com preocupação esse macro. Bom, e essa preocupação está estabelecida em quais critérios dentro? É na diminuição do número de vendas? É para poder bancar algumas despesas? Como que vocês enxergam? A gente vê o consumidor bastante sufocado, com muita dívida, muito pressionado por juros e muitos com nome sujo. Realmente, por mais que queiram fazer frente aos empréstimos, muitas vezes as famílias não conseguindo. E aí isso retrai o consumo, especialmente de bens duráveis de maior valor. Então, por isso que a Multilaser tem focado cada vez mais em produtos o mais acessíveis e democráticos possível, que é o nosso DNA. Eu chamo para essa conversa aqui também o nosso diretor de jornalismo em Brasília, Daniel Hittner, que se soma a nós aqui para conversar também. Daniel, bem-vindo. Estevão, obrigado, boa tarde a você. Boa tarde, obrigado ao Alexandre por ter topado essa conversa aí do estúdio da CNN em São Paulo. Alexandre, você tem uma característica ali de ser uma pessoa muito interessada nos debates de país, nos debates macroeconômicos. E é justamente como um empresário que enxerga muito ali o futuro do país que eu queria te ouvir um pouco sobre o teu diagnóstico de necessidade de ajuste das contas públicas no próximo ciclo. Esse debate já está acontecendo, de certa forma, nesse ambiente pré-eleitoral, vai se acentuar na campanha, todo mundo que sabe que precisa mexer de alguma forma nas finanças públicas, mas eu queria ouvir o teu diagnóstico sobre como mexer. O que precisa de ajuste? Você acha que é necessário uma desvinculação de salário mínimo, aposentadorias, algum tipo de mexida em pisos para a educação e para a saúde, incentivos fiscais? Qual é o teu diagnóstico? Boa tarde, Daniel. Como você bem falou, a maior preocupação hoje é o buraco das contas públicas. A gente está falando esse ano de um déficit primário, que é antes de começar a pagar juros de 0,4% do PIB, estamos falando aí de mais de 50 bilhões de reais de buraco no Brasil, antes de falar de juros. Quando você coloca a conta gigantesca desses juros que são hoje o maior juro real do mundo, o Brasil hoje paga mais juro real do que a Rússia, que está em guerra. Aí esse déficit vai para 8% do PIB, próximo, aí batendo no 1 trilhão de pagamento de juros. E ano que vem vamos ter o triste aniversário, se continuar nesse ritmo, que a dívida do Estado brasileiro vai passar de 100% do PIB. Quer dizer, tudo que a nossa economia produz o ano inteiro vai ser a dívida pública. Mas isso, realmente isso pede a pergunta, como resolver? E o buraco vem de vários lugares. Nós temos hoje um governo que tem um viés mais estatizante, mais relaxado no ponto de vista de gastos. Nós temos um Congresso que colocou o Poder Executivo sob sequestro, de certa forma, com as emendas impositivas. São mais de 60 bilhões, em que o deputado, lá, o senador, ele vai incluindo no orçamento. Quero fazer uma ponte na minha cidade, quero construir não sei o que em outro lugar. E o Executivo é obrigado a contratar. A questão da vinculação das receitas, em que
você, independentemente do perfil do município, tem que gastar X% com algumas coisas. Então, todas essas coisas contribuem para esse buraco e o resultado vai ser o que a gente viu em todos os países que tem esse problema, que é basicamente maior inflação e um colapso da economia. Bom, e continua aqui também a gente falando a respeito disso. E vocês esperam que... Como que você enxerga, por exemplo, Alexandre, a continuidade desses gastos públicos, onde que isso pode chegar para que também impacte, por exemplo, a cadeia produtiva que vocês estão inseridos? Então, o impacto é sempre o mesmo. A gente viu países como, por exemplo, a Argentina, que teve hiperinflação e crise fiscal, a Grécia, que teve crise fiscal, ainda que pese que lá foi um problema de dívida externa, e o Brasil ainda não tem esse problema, nossa dívida é mais interna. Mas, assim, quando um país quebra, citando aqui o Ernest Hemingway, as imortais palavras aí 100 anos atrás, perguntaram assim, como é que você faliu? E aí ele respondeu, fali de 2 jeitos. Primeiro, devagar, e depois, de repente. Então, a conta pública é isso, é um conta-gota, começa a aumentar o buraco. E, de repente, quando vira uma bola de neve, a economia inteira começa a colapsar. Então, a gente vê o juro nas alturas, o desemprego, nesse momento, começa a subir, o PIB começa a contrair. Na Grécia, por exemplo, foi 25% de queda do PIB. É mais do que a Grande Depressão americana. Então, tem que ser, o Brasil, independentemente de quem vai ser o governo, vai ter que atacar o buraco nas contas públicas. Daniel Hitner, próxima pergunta. Alexandre, eu queria que você comentasse um pouco toda essa discussão envolvendo o fim da taxa das blusinhas, porque, embora a gente recorra a essa alegoria das blusinhas, empresas como a Multilaser acabam sendo impactadas em aparelhos eletrônicos, por exemplo, de menor valor. Qual que é o grau de concorrência com a China nesse mercado de comércio eletrônico e encomendas expressas? O quanto vocês acham que esse é um debate já perdido ou ainda pretendem jogar a público ou no judiciário alguma questão para reverter esse último movimento? Daniel, essa é uma excelente pergunta e eu, de certa forma, como Multilaser, eu tenho a possibilidade de falar os 2 lados do argumento, para que as pessoas formem a sua própria opinião. Hoje a Multilaser tem cerca de 10% da sua linha de produtos, digamos, baratos, que poderiam concorrer com esses que vêm da China. E 90% são produtos de maior valor, como televisão, torres de som, smartphones de última geração. Então 90% não concorre. Mas eu tenho acompanhado esse debate e as pessoas estão vendo de forma inversa isso aí, pelo seguinte. Do ponto de vista do consumidor, que está com o bolso apertado, que está endividado, que tem a possibilidade de comprar um produtinho um pouco mais barato, ele está perfeito. Ninguém vai criticar ou questionar o consumidor de fazer a melhor escolha. Mas, quando ele olha do ponto de vista da economia, as pessoas ficam com uma impressão de que o governo está subsidiando a indústria nacional, quando é o contrário. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que você, Daniel, alguém precisa comprar um pacote de cueca. E aí tem 2 fábricas. Tem uma fábrica no Ceará, com trabalhadores brasileiros, e tem uma fábrica em Xangai, na China. Hoje, a realidade, goste ou não, mas essa é a realidade hoje, se você comprar um pacote de cueca de R$100, R$ 48,00 é imposto. R$ 52,00 é cueca e R$ 48,00, ou seja, 48% é imposto. Se a fábrica de cueca de Xangai manda esse produto para o Brasil com 0 de imposto, não existe a menor possibilidade nenhuma da fábrica do Ceará competir. Juro mais alto, encargo trabalhista maior, todos os problemas do custo Brasil e ainda pagando quase 50% de imposto e o seu concorrente pagando 0. Acabou a fábrica do Ceará. Então, a pergunta que eu faço, que eu devolvo é a seguinte, na verdade, hoje essa política atual virou uma bolsa subsídio para a fábrica chinesa. Nós estamos fazendo protecionismo ao contrário, nós estamos incentivando e subsidiando a fábrica em Xangai e mantendo a carga tributária na brasileira. Eu acho que o que qualquer pessoa razoável deveria pedir é o mesmo imposto para todo mundo. 0 proteção para a indústria nacional, 0 proteção para a fábrica chinesa, todo mundo paga igual, nem um centavo a mais nem a menos. Posso só fazer um adendo aqui, Estevão? Me Por perdoe. favor. Eu acho que é um ponto importante que você levanta, a 0 proteção para a indústria nacional, Alexandre. Eu queria colocar em discussão a própria existência em si da Zona Franca de Manaus. Zona Franca em que a Multilaser tem uma presença muito importante também nas suas linhas de produção. Hoje, o maior gasto tributário que nós temos no país
é com a Zona Franca de Manaus, blindado pela Constituição, longuíssimo prazo. O quão contraditório é cobrar um ajuste nas contas públicas, mas sem mexer no maior incentivo fiscal que nós temos no país hoje? Acho que todo ajuste tem que vir de todos os lados, tanto do gasto quanto da questão dos impostos. Mas tem dois pontos muito interessantes para a gente entender. O imposto de consumo nos Estados Unidos, vou pegar uma televisão, que é um produto que eu entendo bastante. Nos Estados Unidos, o imposto médio de consumo é de 7% de televisão. No México é 16%, na Alemanha, que é um dos maiores do mundo, é 19%, na Turquia 20%. Então peguei alguns países grandes desenvolvidos, peguei em desenvolvimento, que são países grandes também. Nessa média, nós estamos falando aí de cerca de 15% de imposto sobre o consumo de televisão. Em Manaus, com todos os tais incentivos e reduções, o imposto hoje que o Brasil cobra com as reduções é de 35%. Ou seja, hoje o que o pessoal vende como uma bondade, olha só, nós fizemos um gasto fiscal, porque era para o imposto ser 55%. Se não tivesse a Zona Franca, nós iríamos pagar 55% de imposto num televisor contra uma média mundial de 15%. Aí com a Zona Franca, esse imposto cai de 55% para 35%, que ainda é o dobro, quer dizer, mesmo com a tal bondade, a gente cobra o dobro da média mundial. E um outro argumento que eu não conhecia até me instalar na Zona Franca, que faz mais ou menos 10 anos, é o argumento ecológico, que isso realmente impressiona. E qualquer um que está em casa pode ver imediatamente, se você abrir o Google e botar no satélite, na visão do satélite, você olha lá Rondônia, você olha o Pará. Existe uma faixa de devastação ambiental gigantesca e se você olhar o estado do Amazonas, ele é inteiro preservado. Peguei aqui os dados, é muito interessante. O Pará hoje, 25% do estado da Amazônia Legal foi devastada. Em Rondônia, 40% foi devastado. E no Amazonas, graças à Zona Franca de Manaus, somente 3%. É provavelmente o programa de proteção ecológica mais eficaz do mundo. Para ter uma ideia, se a Amazônia não tivesse a Zona Franca de Manaus e tivesse igual Rondônia, teria sido devastado um território exatamente do tamanho da França. Quer dizer, tem uma França inteira de floresta lá, preservada, porque no polo industrial tem empregos de qualidade, de tecnologia, que evitam as pessoas de ir lá para grileiro, para garimpo, para outras atividades. Então, não estou dizendo que esse é o único caminho, mas são alguns contrapontos que têm que ser feitos. Eu acredito que o Brasil devia ficar inteiro mais parecido com a Zona Franca e não o contrário, não acabar com as poucas áreas de imposto mais baixo que tem no Brasil hoje. Alexandre, também te pergunto aqui, como que vocês estão enfrentando e vendo as discussões a respeito da PEC que quer terminar com a escala 6x1. A gente tem o avanço no Congresso Nacional desse tema, alguns setores têm se organizado, falado as suas opiniões, como que vocês estão enxergando, porque já temos você já nos traz um panorama difícil para as empresas e com a PEC o pensamento lógico é de que mais dinheiro vai ter que ser investido, pelo menos em folha de pagamento. Eu vou fazer uma opinião, talvez seja surpresa, mas eu sou muito favorável a acabar com a escala 6x1. Eu acredito que a economia ela tem que servir o ser humano e não o contrário. O que eu não acredito é no pensamento mágico, de que vamos destruir a economia e as coisas magicamente vão se pagar. Para o ser humano florescer, precisa ter água encanada rodando, energia, tem que ter geladeira na casa das pessoas. Então, nós precisamos de uma economia robusta para que as pessoas tenham bem-estar. Eu acho que um trabalhador, especialmente humilde, que fica de segunda a sábado ralando, muito tempo no ônibus, sofrendo aí com esse juro alto, com tudo isso que a gente falou, e ele tiver só o domingo para descansar, é muito pouco. Então, eu acredito que se a gente puder transicionar para um modelo em que as pessoas trabalham de segunda a sexta, excelente. Tem impactos econômicos, eu acho que não é aí que a gente deveria cortar. Então, não sei como é que está a opinião dos outros empresários no Brasil, mas eu acho que a gente deveria caminhar para isso. Poderia ter um prazo um pouco maior para as empresas se adaptarem, vai ter alguns regimes diferentes, tipo piloto de avião, por exemplo, que talvez não dá tão rápido. Então, tem ajustes a fazer, mas no momento que a gente tem inteligência artificial, em breve robotização, não é possível que a gente não consiga dar 2 dias de descanso para todo mundo. Vocês vão conseguir se adaptar rápido, então? Vamos nos virar. Existe uma parcela dos nossos funcionários que estão na 6x1, a gente vem reduzindo ao longo do tempo. Se não me engano, hoje é menos de 15%, está na 6x1. E assim que mudar a lei, a gente vai se adaptar e vou estar feliz de ver o pessoal um dia a mais podendo ficar com a família. Daniel, por favor.
Para encerrar, Alexandre, queria te perguntar, diante dessa hiperpolarização que a gente vive, qual que é o cenário, aí obviamente fazendo uma prospecção política, qual que é o desejo do empresariado de uma terceira via e se ainda se acredita nela? Bom, Daniel, eu não sei falar pelo empresariado como um todo, mas eu posso falar por mim. Realmente a gente ficou numa polarização muito grande, as redes sociais elas aumentam muito esse efeito, então se eu sou, por exemplo, petista, eu vou estar no meio de grupos que só recebo notícia boa do PT e demonizo o outro lado, e se eu sou bolsonarista também. De modo geral, eu acredito que qualquer governo que venha deveria ser um governo reformista, deveria pensar em equilíbrio das contas públicas, enxugamento do Estado, corte de privilégios. Hoje o Estado brasileiro é um Estado que faz uma coisa muito interessante no mundo, que é um caso único. Porque, de modo geral, quando um governo ele vem com sua política fiscal, ela diminui a desigualdade. O governo da Alemanha, por exemplo, pega uma desigualdade do índice Gini deles, que é de 0,42 mais ou menos, e cai para 0,27, ou seja, é um índice de desigualdade. Então, todo governo reduz um pouco mais, um pouco menos a desigualdade no país. Agora, o Estado brasileiro é muito doido, porque ele pega um Brasil com uma desigualdade de 0,53, se não me engano, e como ele cobra muito imposto de pobre no consumo e dá muito dinheiro para rico através de super salários, de privilégios, de penduricalhos, a desigualdade no Brasil, após o efeito do Estado, aumenta. Então, o coeficiente Gini brasileiro ele vai de 0,52, 0,53 para 0,55. Não conheço nenhum caso no mundo em que o Estado passa lá seu rolo compressor, tributa, faz programa social e a desigualdade aumenta. Então, a gente o nosso governo, não estou falando do governo PT, estou falando do Estado brasileiro. Ele é uma máquina de aumentar a desigualdade no Brasil. Isso precisa acabar. A gente agradece aqui a participação sua, Alexandre, nessa conversa. Daniel Rittner também em Brasília, pelo ótimo papo aqui no Money News. E volte sempre, meu caro. Muito obrigado pelo convite. Estevão e Daniel, um prazer. Prazer é nosso. Daniel, obrigado, viu? Obrigado a você, Estevão, Alexandre.